Bom dia, boa tarde. Imagino que todo mundo aqui já tenha almoçado, eu ainda não. Então, eu estou em desvantagem e, por isso, eu já peço desculpas, porque uma hora ou outra eu vou falhar e vai esquecer alguma coisa. Mas eu vou começar fazendo, como eu sou da administração pública, e na administração pública tem uma coisa que é cara para a gente, que é a diversidade, e a gente tenta atuar de maneira a contemplar todo mundo, embora às vezes a gente não consiga, mas eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de meia idade, 1,61 m, tenho cabelos grisalhos, na altura aqui da orelha, cacheados. Eu visto um terno bege ou caqui, tenho dificuldades, o que é bege, o que é caqui, mas enfim. De colete, uso o meu crachá do show da Xuxa. Não, perdão, aqui do DWX, DWX. A minha filha, mandei a foto para a filha em casa e ela falou: "Ah, mãe, você está no show da Xuxa." Ficou bem legal. Então, essa sou eu. Eu sou do quadro da ANEEL, analista da ANEEL, desde 2005, concursada. Desde março do ano passado, eu estou na Escola Nacional de Administração Pública. Sou administradora, não tenho um pé na TI, mas, de vez em quando, eu me meto a dar palpites na TI. E a TI, muito graciosa como ela é, ela acolhe algumas dos meus palpites e outros eles dizem para eu ir catar coquinho. Sou especialista em gestão pública, mestra e doutora em ciência da informação. Atuo atualmente com governança institucional, governança de dados, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos. E, lá atrás, eu já trabalhei até com gestão da arrecadação, cobrança e inadimplência, que foi o assunto aqui do nosso colega, ou tem uma similaridade com o assunto do nosso colega. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre... Opa, perdão, deu um clique aqui. Vamos falar um pouquinho sobre governança de dados. O que é isso de ser governanta ou governadora de dados, né? Vamos falar também um pouquinho sobre governança corporativa ou institucional. E depois a gente vai traduzir esses conceitos para dentro da administração pública, né, que é de onde eu venho. E, além disso, nós vamos falar também um pouquinho de como é que a governança de dados se relaciona, como é que ela se encontra com a governança pública, ou governança institucional, ou governança corporativa. Então, vamos lá. O que é a governança de dados, pessoal? Alguns de vocês aqui já devem ter ouvido falar do DAMA-BOK, né? E o DAMA-BOK é um compêndio, um livro grandão assim, com mais de 700 páginas, cujo capítulo 3º vai falar sobre o que é governança de dados. E o que é que ele diz que é governança de dados? É o exercício de autoridade de controle, planejamento, monitoramento, aplicação da gestão dos dados como ativos organizacionais. Lembram, para quem aqui tem um pé na economia, ou para quem já ouviu falar, geração de riqueza você faz com alguns ativos, capital, terra, maquinário, e hoje a gente reconhece o dado também como um desses ativos geradores de riqueza. Então, o que a governança de dados propõe é que a gente passe a gerenciar os nossos dados como ativos organizacionais. Isso quer dizer que é coisa de TI, e aí eu vou levantar alguma desavença, espero que ninguém fique chateado comigo e nem querendo me pegar lá fora. Mas governança de dados não é TI. Governança de dados é muito mais negócio do que TI, está fora da TI. E a nossa conversa aqui hoje, em grande medida, visa justamente responder essa questão. Se não é TI, onde é que está a governança de dados dentro da organização? A bem da verdade, a governança de dados ela tem que ser uma capacidade organizacional, quer dizer que ela vai estar em toda a organização. Mas eu vou precisar de um elemento, né, de uma unidade, melhor dizendo, dentro da estrutura organizacional, que vai, então, me dizer, ou coordenar, ou orientar a implementação dessa governança de dados. A gente passar a colocar as meias vermelhas dentro da gaveta para meia vermelha, colocar as camisetas penduradas no lugar certinho. Então, eu preciso de alguém que vá organizar, coordenar, fazer com que isso aconteça. E uma pergunta que sempre fazem para a gente que trabalha com governança é: se não é TI, já que você insiste em dizer que não é TI, onde é que fica quem vai tomar conta disso dentro da estrutura organizacional? Eu vou procurar responder isso aqui hoje. Mas, antes, eu queria mostrar para vocês o seguinte: o que é a governança de dados, então? É tudo isso que faz com que os dados sejam geridos de forma como ativos organizacionais
e ela vai fazer uso, ela vai precisar orientar, ela vai dizer o que é certo fazer para todas essas outras funções, que são as funções de gestão de dados. Essas, sim, normalmente dentro das áreas de TI. Né? Algumas até que não, como é o caso de segurança de dados, né? Mas, em grande medida, realizadas, a gestão de dados, essas sim, realizadas pelo pessoal que está dentro das áreas de TI. O que faz normalmente com que as organizações, sejam elas públicas, privadas ou não governamentais, buscarem entender o que é a governança de dados e implementar, assim, um programa de governança de dados? Qual é o impulsionador? Os impulsionadores, normalmente, são riscos. Está ruim a coisa, eu estou procurando ali um dado, não encontro. E aí, como é que eu faço? Fizeram um cálculo errado, numa situação de uma empresa aí, lá na Indonésia, acho que isso nunca aconteceria no Brasil de maneira nenhuma, né? Mas alguém colocou o preço de uma passagem aérea muito abaixo do que deveria, né? Certamente isso acontece na Indonésia ou na Tailândia, aqui não. Mas por quê? Porque faltava governança. Isso é um risco operacional, e a governança vem para ajudar a resolver esse tipo de problema. Né? Riscos regulatórios também, porque, como o palestrante anterior vinha falando com vocês sobre a questão da modificação em relação aos impostos, né, implantação dos impostos únicos, se você não cumprir com determinadas regras, você pode ser penalizado também, pode ser multado, pode ser impedido de operar. Né? Então, esse também é um risco que se busca impedir ou mitigar com a governança de dados. Segurança de dados. Ora, os meus dados estão vazando e eu nem sei por quê. Afinal, eu nem sei onde é que esses dados estão. Né? Esse também é um risco que todo mundo corre e que ele pode ser impulsionado, resolvido com a governança de dados. Privacidade, LGPD. Bom, tem aí uma tal de lei, LGPD, que diz que eu preciso, então, ter controle sobre os meus dados, eu não posso fazer qualquer uso que eu queira sobre aqueles dados, precisa de permissão, de consentimento, é um monte de coisa. Pois é, eu tenho que fazer, mas será que eu tenho dado pessoal? Eu não sei nem se eu tenho dado pessoal aqui na minha organização. E se tem, onde é que eles estão? Também não faço a menor ideia. Então, normalmente, isso também é um impulsionador para que a gente tenha governança de dados. Além disso, posso ter vantagens, quando eu tenho um programa de governança de dados estabelecido, em promover melhoria de processos, em promover a qualidade de dados. Aliás, nós estávamos falando de inteligência artificial. Muita gente quer ter agora uma inteligência artificial para chamar de sua, não é isso? É chique, é hype, como dizem, né? Mas aí, no final do dia, depois de todo aquele esforço em que eu prometi resolver o mundo, não só os problemas da minha organização com uma inteligência artificial, eu nem consigo colocá-la em produção. Por quê? Porque os meus dados não são confiáveis. Eu não coloco a mão no fogo pelo cálculo que ela faz no final. Isso também é um impulsionador para a gente ter a governança de dados. Eficiência nos projetos de TI. Quantos aqui já passaram por aquela situação frustrante de desenvolver, porque era urgente, emergente, e o mundo vai se acabar se eu não tiver uma solução de tecnologia? Se desenvolve o projeto e, na hora H, o usuário não quer nem saber mais daquilo, diz que não atende à expectativa dele. Então, a gente coloca a governança também na jogada para poder tentar mitigar, resolver esse tipo de problema. Inteligência artificial, porque, afinal, há quem prometa fazer inteligência artificial sem dados, a própria inteligência gerando dados, mas até para isso você vai precisar de ter algum dado para poder chegar num padrão mínimo, né, de reprodução de dados. Mais uma vez, a governança de dados vem auxiliando tanto na produção desses dados como na manutenção deles para o uso. E, por fim, e não menos importante, aliás, eu reputo grande importância a isso, a capacidade de se tomar decisões fundamentadas em dados. A pandemia nos ensinou sobre isso. Né? Quando muitos diziam que a vacina ia transformar nós aqui em jacarés, foi a ciência e os dados que foram lá dizer, não é bem assim que funciona. Estão aqui os dados que nos orientam e que diz quem entra primeiro na fila, quem entra depois, o que vem depois, se a vacina vai atender todo mundo.
Indo adiante, isso tudo que eu falei sobre governança de dados. Agora a gente vai falar sobre governança corporativa. E o que seria governança corporativa? A governança corporativa é um sistema pelo qual as organizações ela faz uso, ela lança mão, ela desenvolve, de maneira a assegurar que você atinja, enquanto organização, aos seus objetivos. Mas fazendo isso, obedecendo a alguns critérios e deixando os seus shareholders ou os seus proprietários, seus acionistas, confortáveis. Isso tudo, a governança corporativa, ela surge, a emergência dela, foi algumas décadas, poucas décadas atrás, em que várias empresas, dentro e fora do Brasil, se envolveram em escândalos, em crises, né? E aí viram que havia uma necessidade de que você tivesse um mínimo de controle sobre aquilo que os administradores, né, os gestores dentro das empresas realizavam, para que eles, então, pudessem tanto atender aos objetivos estratégicos daquela empresa, como também darem satisfação, tanto internamente, como para os donos, né, os proprietários daquela organização, e se a administração pública somos todos nós, como ainda dentro de um contexto regulatório, um contexto que exigia sustentabilidade, inclusive. Dito em outras palavras, né, o que é que inclui? Inclui processos e projetos que são realizados visando atingir os objetivos organizacionais, mas tudo isso sendo operado de maneira a considerar que nós estamos dentro de um ambiente social, um ambiente regulatório e um ambiente de mercado. Tudo isso considerado de maneira que a empresa esteja sendo operada de forma saudável. No final do dia, né, é dizer que são práticas e procedimentos pelos quais a empresa, a organização, ela é gerida de maneira a atingir seus objetivos, mas que deixe para as partes interessadas um conforto razoável de que está tudo indo bem, nós não vamos cometer nenhuma insanidade, está tudo certo, porque tem mecanismos de controle, mecanismos de acompanhamento que asseguram que os objetivos vão ser atingidos, mas da forma como eles precisam ser atingidos. Não é os fins justificam os meios. Isso tudo, né, estudando tudo isso, me veio um insight. Lá na época em que eu era estudante de graduação, teve uma disciplina que mudou a minha vida. A disciplina era Teoria Geral de Sistemas. E foi por meio dessa teoria que eu descobri, né, que eu me dei conta de que eu não era uma ilha. Eu era parte de uma engrenagem, e essa engrenagem interagia com outras engrenagens, e que, no final, todo mundo perseguia um objetivo comum, que, dito de forma geral, pode ser o simples objetivo de estar vivo e de estar bem. Então, trazendo isso para a nossa realidade, né, o que a teoria de sistemas me ensinou a respeito disso? Que a organização, como sistema, ela é um conjunto de partes interrelacionadas e interdependentes que buscam um objetivo comum. Todo mundo operando junto, numa frequência razoável e sustentável, que busca um objetivo ou objetivos comuns. Mas que esse sistema, organização, ele não está solto no vácuo. Ele opera dentro de um contexto maior, um contexto social, de mercado, regulatório, e, portanto, é um sistema aberto, que interage continuamente com esse sistema, com esse meio onde ela está, e que isso tem que fazer ou trazer impacto e consequências para essa organização. Pois bem, dito isso, né, lá da teoria, de forma geral, que é governança corporativa, como é que a administração pública, de onde eu sou oriunda, o que é que ela entende de governança corporativa? Só que aí, dentro da administração pública, como nada é muito simples, a gente mudou o nome de pública, aliás, de corporativa nós chamamos de governança pública ou institucional, mas que no final tem o mesmo sentido. E o que significa, o que o regulamento nos diz que é a governança corporativa ou pública ou institucional? É liderança, estratégia e controle, que vai, então, avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, a forma como aquela organização, aquele ente público está sendo gerido, com vistas à condução de políticas públicas, porque é essencialmente o que a gente faz como administradores públicos, né? Gerir e implementar políticas públicas, e que visa, então, prestar um serviço de qualidade e de interesse da sociedade.
Além disso, e aí vale a pena destacar um aspecto, eu conversava com alguém lá no camarim e explicava para ele o seguinte: diferentemente da iniciativa privada, em que tudo que não é proibido é permitido, se pode fazer, na administração pública, não. A gente só pode fazer aquilo que a lei expressamente nos permite. E, para isso, eu vou falar aqui um bocado de decreto isso, IN aquilo, porque dentro da administração pública é como as coisas funcionam. Eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. E uma das coisas que a lei me permite, diz e me permite, é quando ela conceitua, né, o que ela norteia, o que ela diz sobre a implementação da governança pública na administração pública federal. E ela faz isso como? Dizendo que, lá na IN 1, de 2016, que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança. Aqui eu chamo a atenção para um aspecto. É muito destaque para o risco, porque no momento em que essa IN foi publicada, estava muito em questão o caso da Petrobras, por exemplo. E ali era necessário ter governança, e mais do que governança, governança e gestão de riscos. Já o decreto 9.203, sobre a implementação da governança pública, ele diz o quê? Que caberá à alta gestão dos órgãos e das entidades implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e diretrizes que o próprio decreto estabelece. Princípios como, por exemplo, transparência, observância do interesse público, prestação de contas e por aí vai. Tá, mas o que isso significa? Esses mecanismos e práticas, né, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a gente, dentro da administração pública, em implementando a governança pública, precisamos, então, estabelecer formas de acompanhamento dos resultados, ou seja, a gente não faz o dia a dia sem medir, sem prestar contas, mas a gente precisa, sim, sistematicamente acompanhar os resultados do que a gente está fazendo. Afinal, são recursos públicos, recursos de todos nós, que a gente ali está utilizando, se utilizando deles, e para isso a gente precisa medir o resultado do que a gente faz, né? Precisamos também estar atentos à necessidade de soluções para a melhoria de desempenho, ou seja, o meu desempenho não foi aquém do esperado, ou mesmo que tenha atingido, mas eu sempre tenho que melhorar. Então, é melhoria de desempenho. E mais do que isso, e isso que para mim é fundamental, é música para os meus ouvidos, eu preciso ter instrumentos de promoção do processo decisório baseado ou fundamentado, né, ou calçado em evidências. Isso é o quê, pessoal? É tomada de decisão baseada em dados. Eu tenho que ter os dados para tomar as minhas decisões e justificar com isso por que eu tomei aquela decisão e vou para aquele rumo. Por que eu decidi comprar vacina e vacinar a população toda? Porque os dados me suportavam nesse sentido. Enfim, os dados, né? A gente está aqui para falar de dados. Opa, mas não esses dados. Esses dados. Enfim, os dados. Esse mesmo conjunto de normativos que eu citei traz para nós aqui que, entre os componentes desses controles internos, dessa governança pública, a gente precisa, então, ter informações que serão, então, geridas pelo órgão, pela entidade, né? E que são informações tempestivas, apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis. Tudo que a gente sonha, né? Tudo que quem usa dados, quem se utiliza de dados, sonha, né? Que devem ser identificadas, armazenadas e comunicadas. Olha aí o identificadas, o rótulozinho lá na gaveta, dizendo que são meias vermelhas, né? De forma que, em determinado prazo, permitem que os funcionários e servidores cumpram suas responsabilidades, inclusive as de execução de procedimentos internos. A própria governança pública, ela vai precisar de dados para poder fazer o que ela precisa fazer, realizar os procedimentos internos dela. Ela é uma função organizacional, é assim dizer, né, baseada em dados. E, para isso, eu preciso dos dados. Pois bem, lá no órgão de onde eu venho, nós pegamos, então, todos esses
tanto a parte conceitual que a literatura traz para nós, pegamos os regulamentos, esses que eu acabei de citar e mais alguns, e traduzimos isso tudo para que a gente, então, pudesse implementar a governança institucional, governança pública, governança corporativa, tudo a mesma coisa, dentro do meu órgão. O meu órgão é a Escola Nacional de Administração Pública, o órgão que hoje eu sirvo, eu sou da ANEEL, mas estou cedida lá, né? E a gente pensou, e aí chegamos a um modelo de implementação, a um framework, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Esse framework está sendo implementado, e a gente está chamando esse framework de Modelo Integrado de Governança Institucional. O que está dentro, o que está incluído nesse framework? Do que a gente trata lá? Primeiro, tem uma política. Lembra que eu falei que na administração pública a gente é orientado pela lei, princípio da legalidade, tem que estar tudo na lei. E quando eu falo lei, é um decreto, é um regulamento, uma portaria, né? Então, lá dentro da casa, lá dentro da ENAP, dentro da escola, melhor dizendo, nós fizemos, e vai ser publicada o mês que vem, uma política de governança institucional. Essa política, ela traz para nós, então, elementos da governança institucional, que eu vou dizer já quais são, papéis e responsabilidades de cada pessoa envolvida na implementação dessa política de governança, um modelo operacional que, inclusive, trata do modelo decisório, e essa política vai se desdobrar depois em outras políticas, em padrões, em metodologias, em guias, em manuais, em vídeos, e por aí vai, fluxogramas. Quais são, então, os elementos dessa política? E por que eu estou usando uma engrenagem aí no fundo? Essa política ela vai ser, ou está sendo implementada, porque ela já está sendo operada, né? Constituem elementos dela a gestão da estratégia, a gestão de processos, gestão de projetos, gestão de riscos, gestão da privacidade e governança de dados. Opa, até que enfim ela fala em dados. Mas aqui, gente, vamos pensar bem. Dentro da administração pública em especial, sei que no caso aqui tem várias empresas também que talvez o que eu vou falar não se aplique tanto, mas dentro da administração pública são dois os principais insumos. A gente não fabrica pão, a gente não vende carne, a gente não faz queijo. O que a gente faz são políticas públicas. E para isso a gente precisa de quê? De dados. E os dados por eles só não resolvem nada. Os dados por eles só vão fazer sentido e só vão ser úteis se eu tiver conhecimento para poder operar sobre esses dados e, então, tanto implementar políticas públicas como monitorar a validade e efetividade delas. Mas tudo isso junto, né, e misturado, e eu dizia sobre o uso da engrenagem, é que lá no nosso contexto, e eu acredito que no contexto do restante dos órgãos da administração, isso também seja válido, e talvez para muitos de vocês, de empresas também valham, é que quando eu falo de estratégia, eu não falo de estratégia sem falar de dado. Quando eu falo de processo, eu não falo de processo e nem de projeto sem estar olhando para a estratégia. Quando eu falo de processo e projeto, fatalmente tem risco envolvendo. Então, se eu falo de risco, eu estou falando num contexto de processos e projetos. Para eu medir os meus riscos, em grande medida, eu preciso de dados. E dados, muitos desses, são dados pessoais, né? Então, por isso é um modelo integrado, porque ele coloca tudo isso para conversar. Não vai dar para falar de processo numa caixinha, de projetos em outra, de riscos em outra. É tudo junto, misturado. A pessoa que gerencia processo também é o dono do risco. A pessoa que tem um projeto que está sendo desenvolvido vai ter que dar conta da questão de privacidade com aqueles dados daquele projeto. E por aí vai. E sobre governança de dados, tem um capítulo especial que cuida da governança de dados dentro dessa política que nós estamos implementando. E a governança de dados, ela diz que o objeto dela é o exercício de autoridade e o controle sobre os dados como ativos organizacionais. E que tem como objetivo exatamente o quê? Assegurar que os dados atendam aos critérios de qualidade e de confiança, favorecer a descoberta, o acesso e o uso seguro,
fomentar a transparência pública, o controle social, a segurança das informações e a privacidade de dados. Isso é o que a gente pretende colocando dentro dessa política de governança institucional um capítulo específico sobre governança de dados, que, por sua vez, vai conversar com todos os demais elementos, com projetos, com processos, com riscos, com privacidade, com estratégia. Essa é a nossa proposta. E isso tudo por quê, pessoal? Lembra da pergunta que eu fiz ali no início? Que o pessoal normalmente me pergunta, e eu já fiz para mais de 50 apresentações sobre governança de dados na administração pública, em especial. No final, o pessoal fala, tá, mas se você disse que não é TI, é o quê, então? E onde é que vai ficar? Vai ficar dentro da unidade, da estrutura que os órgãos, as empresas, as ONGs têm e que cuida da governança corporativa, da governança institucional. Por quê? Porque a gente entende que os dados é um insumo que precisa ser gerido, é um insumo gerador de riqueza, ou que traz problemas, ou que traz riscos, portanto, precisa ser gerido como tal, né? E que, para isso, ele precisa ser endereçado dentro das organizações. E endereçado de que maneira? Dentro de alguma unidade, no nível estratégico, debaixo ali da chancela e das asas da alta gestão, e que vai poder dizer e chancelar todas as diretrizes que a gente precisa cumprir para que os nossos dados sejam, então, geridos, aí sim, geridos como ativos organizacionais. Bom, não sei se eu corri ou se eu fiz uma apresentação muito curta, mas ainda tem aqui 8 minutos, mas era isso que eu queria trazer para vocês, que é a governança de dados e, portanto, o CDO, ou o executivo de dados, né, como a gente costuma chamar na administração, ele é parte da engrenagem da governança corporativa, ou seja, da governança institucional. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço aí a atenção e espero que tenha feito sentido. Ok? Muito obrigada.